mais de 15 anos no mercado, a Camero Tintas vem crescendo ano após ano. Uma empresa familiar que preza pelo bom atendimento e produtos de qualidade. Vai construir ou reformar? A Camero Tintas tem tudo para você. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, além de grande variedade em tintas e acabamentos em geral. Entregamos em Londrina e região. Solicite um orçamento pelo WhatsApp 3026-6010 ou faça uma visita em nossa loja, Rua Cajarana, 433, Jardim Leonor. Pintou reforma? Camero Tintas. Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 3322-8917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551. Pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. Bom dia, povo de Deus. A partir deste horário no ar, mais um programa Falando às Nações. Programa este apresentado pelo canal da Deus Vivo Web TV, aqui da cidade de Londrina. Programa semanal, uma vez por semana. Especialmente todas as terças-feiras, nós gravamos este programa aqui neste canal a partir das 9 da manhã. Uma hora de uma programação diferente aí no seu receptor, meu querido ouvinte. Um programa de cunho missionário, um programa que visa levar a palavra de Deus até o coração daquele que ainda não a tem. Esse programa tem por finalidade anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Na apresentação, Nerias Ferreira. Nos comando técnico, o jovem Felipe Cristóvão. Nós desejamos a vocês, meus queridos, uma ótima recepção. E dizendo de antemão, se você gosta desse programa, ajuda-nos a propagar ainda mais. Basta você dar um like aí, não é? E também compartilhar essa programação. É um gesto simples e que você pode fazer. E fazendo isso, lembre-se, você estará ajudando, cooperando com a propagação do Evangelho.
E você pode, não pode dar um like para fortalecer o canal? Sim. Você pode compartilhar. Compartilha com os seus amigos, com o seu grupo do WhatsApp, enfim, do Instagram, enfim, aonde você puder mandar essa programação, você estará sendo um colaborador, um propagador da palavra de Deus. Nós, hoje, dia 4 de fevereiro de 2025, já adentrando o segundo mês do ano 2025. Até aqui o Senhor tem nos dado graça, nos abençoado e colocado em nosso coração o desejo de propagar ainda mais a palavra de Deus. Fique conosco, Deus tem uma bênção para a sua vida, com toda certeza, através da meditação que nós iremos compartilhar com você. Como de costume, uma melodia para a abertura da nossa programação e logo em seguida a explanação da palavra de Deus. Entrei aqui no quarto da humilhação. Fechei a porta, mas abri o coração. Vim conversar com o Senhor que me escuta e sempre está atento à minha petição. Os meus conceitos já não são suficientes e as decisões me afastam cada vez de ti. Sou ser humano imperfeito e carente, mas não retires tua presença que há em mim. Não sei viver sem tua presença, ó Senhor, nem um só dia. Tua presença é meu alento e companhia. Na minha angústia ou na minha aflição, eu nada sou, eu nada sei se não estás aqui comigo. Por isso sempre venho conversar contigo. Estou aqui no quarto da humilhação. Meus conceitos já não são suficientes e as decisões me afastam cada vez de ti. Sou ser humano imperfeito e carente, mas não retires tua presença que há em mim. Sem tua presença, ó Senhor, nem um só dia. Tua presença é meu alento e companhia. Na minha angústia ou na minha aflição, eu nada sou, eu nada sei se não estás aqui comigo. Por isso sempre venho conversar contigo. Estou aqui no quarto da humilhação.
Melodia linda. Você notando aí o teor das frases. Estou aqui no quarto da humilhação. É a palavra de Jesus, o próprio Jesus dizendo, bem-aventurado aquele que se humilha, não é? Para poder ser exaltado, ele precisa se humilhar. Meus queridos, nós vamos meditar hoje sobre a humilhação, sobre a humildade. Algo muitíssimo importante na vida de todo cristão. Você é um cristão? Sim? Então a humildade tem que andar atrelada à sua vida. Se você um dia quer ser exaltado pelo próprio Cristo, medite na reflexão desses trechos bíblicos que nós iremos compartilhar com você a partir deste momento. Para tanto, nós abriremos a explanação da palavra, citando alguns versículos da palavra de Deus, começando pelo Evangelho de São Lucas, do capítulo 14, ou melhor, capítulo 18, até dos versículos 9 ao 14. São Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Preste bastante atenção, meus queridos, que você vai ver um elo, uma ligação entre esse trecho bíblico e a humilhação, a humildade. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Prezado amigo, nós vemos esta parábola que Jesus contou. Observa que ele contou esta parábola, trazendo uma palavra para alguns que ali estavam. Segundo o próprio trecho bíblico, diz: alguns que se achavam superior aos demais. Então Jesus, para ensiná-los, ou para chamar a atenção deles, contou-lhes esta parábola. Observa que o tipo de gente que estava ali era exatamente aqueles que se achavam, isso segundo a própria palavra, se achavam superior. Observa lá o primeiro capítulo do versículo 18, a partir do verso 4. Olha lá como está escrito. Diz assim, ó: e
E por algum tempo, capítulo 18, verso 9. Olha lá, para quem foi que Jesus disse essa palavra? E disse também essa parábola, observa, há uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Meu querido, vamos ser bem direto ao assunto. Esta programação, pela sua simplicidade, visa levar no teor do assunto o que acontece no dia a dia, nos meios sociais e assim por diante. Você é capaz de atribuir uma certa confiança àquela pessoa que costumeiramente bate no peito e usa a palavra eu? Para um pouquinho para pensar. Reflita um pouquinho para pensar. Quando você vai conversar com alguém, alguém bate no peito e diz eu faço, eu sou, eu aconteço, eu resolvo. Você sabe quem é esse tipo de pessoa? Segundo a palavra ali, olha, aqueles que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos demais, além, e desprezavam os outros. Olha que há pessoas que às vezes você está conversando, você diz, eu gosto de conversar com determinada pessoa, porque é uma conversa sadia, é uma conversa que tem um certo proveito, que faz bem. Já você conversar com uma pessoa assim, é o tipo de pessoas que Jesus estava conversando. Há alguns que se achavam justos, quer dizer, eu sou santo, os demais é uma ralé. Eu sou santos, eu sou mais, eu sou, vou usar um termo bem popular nos nossos dias, eu sou o cara, eu posso, eu faço, eu aconteço. Foi para esse tipo de gente que Jesus trouxe essa parábola. Interessante, naquela época já tinha esse tipo de gente, imagine. Imagine hoje, no século 21, meu querido, eu creio que você deve conhecer alguém, não é? Não precisa nem mencionar aí onde você está, de quem se trata. Mas eu creio que você conhece alguém assim, que tem esse costume. E Jesus propôs a ele esta parábola, do fariseu e do publicano. Ambos subiram ao templo para orar. E você observa como dizia o fariseu. Olha lá, o versículo seguinte ali, olha. O fariseu, ele tinha como dentro de si aquele espírito do tal que dizia eu faço isso, faço aquilo. Olha o próximo versículo, quando o fariseu diz assim, ó, o fariseu estando em pé lá no templo, ele orava consigo desta maneira. Olha o tipo de oração, meu querido. Agora responda para você mesmo, será que Deus ouve um certo clamor ou uma certa oração, tal como a que esse fariseu estava fazendo? Ele dizia assim, olha, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Aí você traga para uma palavra bem popular, grande coisa. Grande coisa se achar que eu te dou graça porque eu sou diferente, eu sou o melhor. Aí ele começa a explanar que tipo de homens ele estava se referindo. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. E não perdendo tempo, para humilhar ainda mais, ele falou daquele que estava com ele lá no templo, também orando, o publicano. E ele disse, nem ainda como este publicano. Por sua vez, o publicano, diz o texto, olha o versículo seguinte, o texto diz que o próprio fariseu, ainda falando a respeito das suas qualidades, ele atribuiu, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo, enquanto que o publicano, olha a situação dele, observa o versículo seguinte,
O publicano, porém, estando de pé e de longe, ele nem se aproximou muito lá do altar. Não, ele estava de longe. Sabe aquele que adentra ao templo e não vai lá para frente, para os primeiros lugares, mas procura ficar lá mais perto da porta? Uns fazem por negligência, outros, como este publicano, ele se achava indigno de estar ali. E em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou o pecador. E continuou dizendo, Jesus dizendo, fazendo uma comparação entre ambos: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Observa que, enquanto o fariseu batia no peito e dizia, eu, o outro também, ele reconheceu o seu eu, dizendo, eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou digno. Ele nem tinha a ousadia de levantar os seus olhos aos céus, mas ele clamava por misericórdia, dizendo, tenha piedade de mim, que sou um pecador. E Jesus acrescenta que ele saiu dali do templo e voltou para a sua casa justificado, e não aquele que batia no peito. Você sabe por quê, meu querido? Porque o que agrada a Deus, o coração de Deus, é o cristão demonstrar que, uma vez que ele foi nascido de novo, ele teve uma mudança completa na sua vida. E deixou o seu eu lá para o mundo. Ele passou a reconhecer que ele não é merecedor, mas pela misericórdia de Deus, ele é o que é. Você deve conhecer alguém que costuma bater no peito por aí e se achar que é superior a tudo e a todos, enquanto que outros, na sua humildade, ele reconhece que precisa da misericórdia de Deus. Não importa o que esteja acontecendo, ele reconhece que é um necessitado. Você quer ver um outro texto bíblico semelhante a esse, que mostra uma personagem que se humilhou ao extremo para ser alcançado pela bênção de Deus? Olha São Mateus capítulo 15, a partir do verso 21 até o 28. Olha lá, São Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Aqui nós vamos ver a história de uma pessoa que, precisando de um milagre na sua vida, na vida dos seus, se humilhou ao extremo para poder receber a benção. Diz o texto ali, ó. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhes respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse,
eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Meus queridos, olha aí o exemplo de humildade de uma pessoa. Esta mulher cananeia, sírio-fenícia, ela procurou Jesus para conseguir uma bênção para sua filha. Uma libertação para sua filha, segundo o texto, estava miseravelmente possessa por demônios. E ela vinha atrás de Jesus gritando por misericórdia. Ela gritava tanto, ela clamava tanto, que incomodou até os próprios discípulos. E esses foram a Jesus dizendo: despede essa uma aí, que vem aí desesperadamente atrás de nós gritando, despede ela. Como se diz, esses gritos estão nos incomodando. Mas Jesus disse: não, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Observa que Jesus, ele não estava desprezando aquela mulher. Ele, pela sua onisciência, ele conhecia quem é que vinha atrás dele clamando por misericórdia, que tipo de coração vinha correndo e suplicando misericórdia. Foi por isso que Jesus parece ter segurado um pouquinho a sua realização só para a comprovação da fé e da humildade daquela pessoa, daquela mulher. Ao ponto que aquela mulher chegou até ele e clamou por misericórdia. E os discípulos ainda continuam: despede elas, mestre. E ele então usou uma palavra só para testar aquela mulher, dizendo: não é bom que eu pegue o pão que está na mesa dos filhos e deite aos cachorrinhos. Olha, aparentemente parece que Jesus estava humilhando, não é? Aquela mulher, porque afinal de contas aí ela já estava ao seu lado, ela estava ouvindo ser chamada de cachorrinho. Jesus antes disse que ele veio senão para os filhos de Israel, mas aquela sírio-fenícia estava ali, então Jesus usou essa frase: não é bom que eu tire o pão dos filhos e deite aos cachorrinhos. Aí veio o extremo da humilhação e da humildade daquela senhora, que estava precisando da bênção. Ao ouvir aquilo, ela disse: sim, Senhor, eu sei isso, mas é bom que se diga que os cachorrinhos, eles também comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Meu querido, este gesto de humilhação desta mulher chamou a atenção de Jesus, e ele pôde dizer para os que estavam ali que ele ficou admirado da fé e da humilhação daquela mulher. E ainda diz o texto que ele, Jesus, concedeu a ela a bênção que ela clamava, dizendo: então seja feito assim para contigo, como tu desejas. E diz o texto que desde aquela hora, a filha daquela mulher já ficou sã, ficou curada. Já no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, dos versos 5 a 13,
Nós vamos ler esse texto para mostrar para você mais um personagem cuja humilhação diante de Jesus trouxe uma certa reflexão em Jesus, uma expressão que ficou marcado nas Escrituras, dado o comportamento deste outro personagem. Nesse texto de São Mateus, capítulo 8, a partir do verso 5 até o 13, nós encontramos assim, olha: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhes disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridades e tenho soldados a minhas ordens. E digo a esse vai, e ele vai, digo ao outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Meus queridos, esta passagem do centurião de Cafarnaum, nós encontramos ali, tal como a mulher sírio-fenícia que se humilhou diante de Jesus, nós vemos este homem aí, que era alguém, que era um personagem de destaque. No entanto, ele se humilhou extremamente. Olha a diferença, a mulher sírio-fenícia não tem uma narrativa que fala da sua vida pregressa, quem era ela, no tocante à sua vida, se ela tinha uma participação na sociedade ou não. Era apenas uma mulher desesperada clamando por misericórdia em libertação à sua filha. E teve aquela humilhação de ser comparada como um cachorrinho, mas ela se humilhou e recebeu a bênção. Já o centurião de Cafarnaum, observa que ele era uma autoridade, ele era alguém de destaque, ele era um homem que era muito conhecido, ele era sujeito a autoridades superiores, mas na sua hierarquia, ele também comandava, ele também era autoridade sobre outras pessoas. A palavra centurião é aquele que comandava cerca de 100 soldados. E observa que ele tinha um poder na sua autoridade, na sua palavra, que ele reconhecendo em Jesus, ele disse: olha, eu não sou digno, Senhor, que tu vás até embaixo do meu telhado, entres embaixo do meu telhado, mas diga apenas uma palavra, se tu disseres apenas uma palavra, o meu servo vai ser sarado. Sabe por que eu digo isso? Porque eu sou um homem sob autoridade e tenho sob a minha autoridade também homens, e digo a esse faz isso e ele faz, digo ao outro faz aquilo e ele faz, digo ao meu criado faz isso e ele faz. Então, Senhor, se tu disseres apenas uma palavra de ordem, eu creio que lá em casa o meu criado será curado. Meu querido, vamos falar de humildade, né? Nós estamos falando de humildade. Observa só, nós já abordamos a vida da sírio-fenícia, que ela não tem um destaque. Já este homem era um homem de destaque, quer dizer, ele tinha tudo para poder bater no peito e dizer: Senhor, olha, eu sou centurião,
eu sou integrante da corte, então eu estou com um criado lá em casa nessa situação, vamos lá. Mas diante de Jesus, diante do Filho de Deus, não tem uma autoridade que possa se apresentar como autoridade. Não tem um centurião, por mais benquisto que ele era na cidade. Observa que isso está no Evangelho de São Mateus, mas no outro Evangelho, o evangelista narra que foram enviados alguns dos seus criados chamar Jesus. E esses, reconhecendo o quão bom e o quanto era admirado esse homem, disse: olha, ele é digno de que tu vás até a casa dele. É a narrativa do outro evangelista. Foi ele mesmo que criou, que fez a sinagoga e tal. Então ele tinha um certo prestígio. Nada melhor do que ele usar disso para dizer: olha, Senhor, eu que fiz a sinagoga. Olha, Senhor, eu sou o comandante de 100 soldados. Olha, Senhor, não. Ele se humilhou tanto a dizer: Senhor, eu não sou digno que tu vás até a minha casa e entres debaixo do meu telhado. Diga uma palavra, Senhor, apenas uma palavra, e eu sei que o meu servo sarará. E Jesus disse a ele, aos que estavam ali: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Então, meus queridos, a humildade faz parte do novo nascimento. A humildade faz parte daquela pessoa que teve uma transformação na sua vida. Enquanto nós deparamos com pessoas que, de projeção, se humilhando, nós vemos tantas pessoas por aí batendo no peito, dizendo: eu faço isso, eu faço aquilo. No entanto, meus queridos, olha, se você quer ter uma vida abençoada, se você quer ser reconhecido por Jesus como alguém que tem uma fé que traz a ele uma certa admiração, como ele se admirou deste personagem, seja uma pessoa temente a Deus, porém uma pessoa que atribui a sua fé e a sua humildade acima de tudo. Observa que o apóstolo Pedro, escrevendo na sua missiva, no capítulo 5, os versos 5 e 7, ele se dirige a um outro grupo de pessoas, chamando-lhes a atenção para esse fator, humildade. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 5. Semelhantemente, jovens, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos da humildade, porque Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo seguinte, você ouve ali, olha: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Meus queridos, observe que nesse texto, o apóstolo Pedro, ele se dirige àquela classe mais jovial, chamando-lhes a atenção para a humildade.
Olha, quando ele diz, semelhantemente vós jovens sede sujeitos aos anciões, quer dizer, não é porque você está cheio de vida, vivendo aí a flor da idade, com todo vigor, que você vai desprezar os que os mais velhos têm para você. De maneira alguma. Sede todos sujeitos uns aos outros, humilhando, revestivos da humildade. Isso está chamando a atenção daqueles que acham que estão cheios de vida, cheios de disposição. Eu quero viver a minha vida, eu quero desfrutar o que o mundo tem para mim, e isso que esses anciões estão falando, não, eu não dou a mínima. Meus queridos, cuidado com isso. Observe que o apóstolo escreveu exclusivamente para você que pertence a essa faixa etária. Exatamente, observa ali, olha. Sede sujeitos àqueles que têm mais experiência. Sede todos sujeitos uns aos outros e, acima de tudo, revestivos da humildade. Sabe por quê? Porque Deus, ele resiste o soberbo e dá graça ao humilde. Não adianta você ser soberbo, porque se for, Deus resiste e não te dá graça. Olha o versículo seguinte. Se você tem um sonho, acima de tudo, olha, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Então, meu querido, você que ainda está vivendo aí da meia-idade para baixo, né? Olha, aprenda a ouvir a experiência daqueles que vos ensinam. Aprenda a atribuir àqueles que têm como dirigir a sua vida, porque eles têm experiência. Acima de tudo, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, porque fazendo isso, você chegará num patamar, porque diz o texto, olha, a seu tempo, o próprio Deus vos exaltará. Ainda, mais um texto bíblico, Efésios capítulo 4, versos 1 e 2. Você vê que esse texto bíblico, eles têm uma assimilação muito a esse assunto de ser humilde e atribuir no seu coração uma humildade que agrade a Deus. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, em que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha, meu querido, que maravilha essa recomendação do apóstolo Paulo, suportando-vos uns aos outros. Não é suportando afrontas e aquela coisa toda, não. É você ser compreensível. Observe que a última palavra diz ali, com amor. Sim, é este amor que faz você ter uma certa humildade que agrada. Humildade que faz com que você sinta a graça no seu coração de poder estar vivendo uns com os outros numa harmonia. Lá no Salmo 133 está escrito, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa união, a humildade faz parte, bem de perto,
para que haja esta união entre os cristãos de verdade. Agora, meus queridos, nós estamos falando de humildade e citamos aqui alguns exemplos de pessoas humildes. O publicano lá no templo, ao lado do fariseu, sendo humilhado por ele. A mulher sírio-fenícia, sendo comparada como um cachorrinho, e, no entanto, a sua humildade cresceu ainda mais a ponto de reconhecer-se indigna, a ponto de dizer, sim, Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha. Nós encontramos ali o centurião dizendo, olha, eu não sou digno. Se bem que ele era uma pessoa de projeção, mas ele deixou o eu de lado. E isso fez com que ele recebesse a bênção a qual ele fora buscar. Nós vemos a recomendação do apóstolo Pedro àquela classe mais jovial para você aprender a ser humilde desde então. Se você quer que Deus o exalte a seu tempo, segundo a própria palavra. Meus queridos, se nós citamos estes exemplos, eu quero citar para você agora o maior exemplo bíblico de humildade. Vamos lá para a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, os versos 5 a 11. Vamos lá. Filipenses, capítulo 2, os versos 5 a 11. Nós vemos aí o maior exemplo de humildade registrado na palavra de Deus. Não tem outro. De Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar outro exemplo que supere a esse. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus queridos, observa que, referindo-se a esse texto, nós dissemos que não há nas páginas sagradas, das Sagradas Escrituras, nenhum outro exemplo de humildade como o de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. E nem sendo 100% Deus, ele se achou Deus para poder ser superior a quem quer que seja. Já a recomendação do apóstolo aí, ele está chamando a atenção daqueles que precisam desse fator humildade. Ele acrescenta dizendo, de sorte que haja em vós, no seu coração, não aquela humildade fictícia, aquela humildade aparente, não.
que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sim, um sentimento sério, um sentimento verdadeiro, um sentimento que não era só de aparência, mas um sentimento puro e santo. Sabe por quê? Olha o versículo seguinte, ele diz que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Quer dizer, ele era Deus. Certa feita, ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Então ele tinha tudo para poder ser superior em toda a sua vida. No entanto, ele tinha um sentimento de atribuir acima de tudo a Deus o que ele era. Ele não se igualou a Deus. Esta palavra não teve por usurpação, quer dizer, ele não quis tomar o lugar de Deus, porque ele foi enviado aqui como o Emanuel, o Deus conosco, porém ele veio em forma humana. E ele fez de tudo para transmitir esse exemplo à raça humana que, tendo o mesmo sentimento que ele tinha, você pode ser humilde, mesmo sendo escolhido por Deus. Observa que ele não teve usurpação, por quê? Porque ele podia, sem dúvida nenhuma, se exaltar. No entanto, ele não se exaltava. Mesmo quando fora preso, Pilatos disse, tu és o rei dos judeus? O que ele, como Deus, poderia dizer, sim, eu sou, mas não, simplesmente ele usou a frase, tu o dizes. Então, simplesmente isso, deixando bem claro, meu querido, que ele não quis tomar a posição do Pai Celestial, mas ele queria tão somente cumprir a sua missão aqui na terra, dando esse exemplo de humilhação. Então, meus queridos, eu digo uma palavra direta ao seu coração. Olha, sede humilde, mas não de aparência. Sede humilde de uma forma que Deus possa agradar da sua vida, da sua maneira de viver. Há certas pessoas por aí que, para se expressar a sua humildade, até tem uma frase aí muito indigna de ser pronunciada, né? Alguém disse em plena exaltação, disse, eu sou tão humilde que eu tenho orgulho da minha humildade. Que coisa difícil, né? Até de falar. Você já pensou alguém dizer isso? Eu sou humilde que eu tenho orgulho da minha humildade? Meus queridos, é esses que serão humilhados no dia que você poderá ser exaltado. Então reconheça, meu querido, reconheça no seu coração que esta humildade faz parte do novo nascimento. Essa humildade te dá condições de quando você precisar de algo de Jesus, você se lembre lá do publicano, eu não sou digno, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. E o que é que ele recebeu? O próprio Jesus diz que esse desceu justificado. A sírio-fenícia que diz, sim, Senhor, eu sei. Até os cachorrinhos comem da migalha. Ela recebeu a bênção para a sua filha, que ela foi atrás. O centurião de Cafarnaum dizendo, não, Senhor, eu não sou digno. Ele recebeu a bênção para o seu servo, porque humilhou-se. E assim sucessivamente, olha esses exemplos. Então, meu querido, você quer chegar diante ao trono de Deus e suplicar uma bênção para o seu filho, para a sua filha, para um seu familiar, para um seu ente querido, ou para você mesmo, e você quer diante dele, em oração, você terá certeza que ele está te ouvindo,
Você quer ter a certeza de que essa bênção virá? Então, meu querido, humilhe-se diante da potente mão de Deus, porque no momento certo Ele vos exaltará, porque você não é digno, eu não sou digno, nós somos o que somos pela infinita misericórdia de Deus. Eu não mereço que tu ouças meu cantar. Eu sou humano e erro tentando acertar. Não te mereço, Deus. Eu não mereço que me mostres direção, nem muito menos que respondas minha oração. Não te mereço. Eu sei o quanto limitado, fraco sou, e a minha sorte é que me vês com olhar de pai. Eu não mereço essa graça, esse amor, ó meu Pai. Eu sei, não faltariam mil motivos se quisesses me abandonar. Eu sei. Nós estamos chegando ao final de mais uma apresentação desta programação. Queremos de antemão agradecer a você, meus queridos, pelo carinho da sua atenção atribuída a esta programação. E o nosso desejo é que o Espírito Santo de Deus, ele trabalhe na sua vida. Por mais esforço que você venha a fazer, se o Espírito Santo não tomar uma certa parceria na sua vida, você não alcançará o desejado. Mas se você abrir o seu coração e deixar que o Espírito Santo atue livremente no seu ser, você será bem-aventurado e, consequentemente, será exaltado, porque trata-se de uma promessa do próprio Deus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Que daria se quisesses me deixar, mas mesmo sabendo todos meus defeitos, não me abandonas de tantas coisas que eu não sei. O que eu sei